Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Estamos aqui para um devocional diário, apesar que diário, mas tem uns 6 dias que eu não pude estar postando nada, mas isso não quer dizer que eu não fiz meu devocional, não, hein? E eu espero que também vocês estejam no teu tempo, no teu horário, com o devocional que é você e o Senhor. Aonde o Senhor, você abre a Bíblia, o Senhor fala com você, você tem seu momento de oração. Então, isso é muito importante, independente se você está aqui comigo ou não, ok? Mas hoje nós vamos estar juntos aqui no nosso devocional diário. E nesse devocional diário, eu já queria que você, né, no alvo da palavra, por quê? Nós vamos dar uma palavra breve, né, que o Senhor traz para o nosso coração, uma reflexão dessa palavra e depois um momento de oração. Nada que passe muito tempo. E talvez você não tenha condição de agora pegar a sua Bíblia ou para refletir, para ler comigo. Talvez você esteja no seu carro, ou esteja deitada, ou até numa prisão, ou até mesmo num hospital, mas que você medite na palavra do Senhor hoje, ok? Comigo. E já deixa aí para você não esquecer, antes de nós já começarmos na palavra, o seu joinha. Tem assim um símbolo assim, ó, aí embaixo, aí você clica nele, não deixa de fazer isso, faça agora. E também você passa essa mensagem para outros, sabe? Leve para que outros ouçam. E também se inscreva no canal, que é o nosso canal, tá aí, né, no alvo da palavra, ok? E Deus te abençoe. Mas vamos lá. Eu quero ler com vocês o Salmo 57. Só o primeiro versículo, ok? Diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu em ti confio, a minha alma. Porque em ti confia a minha alma, e na sombra das tuas asas me ampararei, até que passem as calamidades. Tem misericórdia de mim. Esse salmo é de Davi. E Davi aqui, eles né, atribuem esse salmo que ele foi escrito como o Salmo 42 também, que depois nós vamos ler um trecho dele, quando Davi estava em muito aperto, que Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, devido aos ciúmes, à inveja. Foi uma perseguição tão grande que Davi aqui, eles dizem que Davi teve que se esconder em uma cova, em uma caverna, a caverna de Adulão. E aí Davi pede: tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque em ti confia a minha alma. Então, diante de toda a tribulação que ele passa, nesse Salmo, o 142, nós vamos ver a confiança dele clamando pelo Senhor. Mas antes mesmo dele estar nessa caverna ou nesse esconderijo, a gente vai voltar um pouquinho atrás para falar um pouco da história de Davi. Primeiro nós vemos que Davi, no primeiro livro de Samuel, o capítulo 17, no versículo 28, diz que quando Davi ele chega ali, que o seu pai manda que Davi vá levar para os seus irmãos ali suplemento de alimento para aquele grupo ali de soldados. E Davi era um pastor de ovelhas. Davi já tinha sido ungido como rei, né, no lugar de Saul pelo profeta Samuel. Mas nesse período, a gente já até comentou aqui do período dele ser ungido e até assumir esse reinado, foi muitos anos, ele teve muita perseguição. E o que a gente vai falar hoje, ele estava sendo perseguido aqui, continuando sendo perseguido. Mas aí aqui, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 28, diz que quando ele chega no acampamento, o Golias, né, aquele filisteu, estava afrontando há 40 dias ali o povo, o exército de Israel, e eles estavam temerosos, com medo. Ninguém se colocava para lutar com ele, porque era isso que Golias queria, né? Um soldado só
para lutar com ele. E se esse soldado perdesse, Israel todo estava na mão dos filisteus. E quando Davi ouve isso, Davi começa a querer perguntar o que está acontecendo, quem é esse incircunciso que está afrontando o exército de Deus vivo. E aí Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi, fala para aqueles homens e fala para Davi. Quando ele vê Davi falando, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, porque Davi estava perguntando e ele falaste: por que desceste aqui? A quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Ah, bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Totalmente equivocado. O irmão de Davi ali, o mais velho, ele estava totalmente errado de quem era Davi diante do Senhor. O Senhor, ao contrário, o Senhor já tinha ungido Davi. Quando o profeta vai à casa dos pais dele, né, do pai de Davi, e o pai de Davi, ele apresenta todos os seus filhos com aparência de guerreiro, de um possível rei no lugar de Saul. Eles nem chamam Davi. Davi estava lá nas ovelhas, nas poucas ovelhas, como aqui o irmão falou. Mas o profeta, o Senhor falou: profeta, não se assente na mesa, porque ainda tem um. Porque você está vendo a aparência, mas eu sou do coração. E aqui o coração do irmão, o irmão aqui, olha a visão errada, errônea, do que o irmão via o coração de Davi. Diz: bem conheço a tua presunção. Essa palavra bem conheço aqui no hebraico quer dizer está familiarizado. Quer dizer, ele talvez já conhecia de Davi essa força de guerra, de que tudo vai dar certo. Então, para quem não é assim, um covarde, isso é presunção. E ainda diz: a maldade do teu coração. Quer dizer, dizendo que Davi tinha um coração perverso. E aonde diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então, totalmente errada, né? Uma visão errada. E depois, Davi, claro, como ele era um rapaz ali já temente a Deus, que confiava num Deus, né? O pastor dele era o Senhor, como no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Ele não ouviu isso e vocês sabem da história que ele vai e luta e vence e mata Golias. E depois que ele mata Golias, ele começa ele foi chamado para estar na presença do rei, porque o rei tinha um espírito mau que perturbava, e Davi ia lá tocar e aquele espírito saía. Quer dizer, era um adorador. A adoração de Davi, né, no tocar da harpa dele, a adoração dele era uma adoração que vinha dos céus e fazia com que o espírito maligno, né, perturbador da vida daquele rei saísse, porque aquele rei já estava totalmente fora da vontade de Deus e o Senhor tinha o reprovado. Porque o Senhor tinha reprovado. Enquanto o povo de Israel pediu um rei, e o Senhor deu um rei porque o povo pediu, agora quando o profeta vai ungir, o Davi fala para o profeta Samuel: vai, porque eu tenho escolhido um rei para mim. Então agora já não era uma escolha do povo de Israel, mas foi o próprio Deus que colocou e escolheu Davi. Mas interessante, gente, que isso a gente traz para nossas vidas. Muitas vezes Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem já designado para ti uma vitória, uma bênção, mas as circunstâncias todas não parecem ter nada a ver. Você pode dizer: mas como Deus prometeu isso? Mas como eu vou sair dessa situação? Você está tudo ao contrário, tudo perturbado, tudo ao avesso. Porque aqui estava tudo ao avesso. Primeiro, em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, diz que Davi começou a ser aceito aos olhos do povo.
até os servos de Saul começaram a ver Davi de uma forma diferente. Davi, ele começou ali a ser também um dos guerreiros de Saul. E quando ele ia lutar, quando ele voltava da guerra, ele feria, ele vencia. E quando ele estava entrando na cidade, depois da batalha, junto com o rei, as mulheres todas cantavam, né, saudando o exército que vinha, e as mulheres começaram a cantar, né? No versículo 6 diz, né? Saul feriu seus milhares, porém Davi 10 milhares. Isso fez com que o rei temesse Saul. Diz o versículo, no capítulo 18 de 1 Samuel, o versículo 12, que o que aconteceu? Saul temendo a Davi, quer dizer, porque o Senhor era com ele e já tinha o retirado como Saul como rei. Então ele já sabia que o trono já tinha sido perdido para Davi, mas ele não aceitou, ele começou a temer Davi, porque ele conhecia, diz que porque ele temia, porque o Senhor era com ele. Isso também nos traz uma palavra. O seu inimigo conhece quem é você no reino espiritual. Então, quando ele te afronta, quando o inimigo tenta te acusar, quando o inimigo tenta te perseguir, quantas vezes você fala, meu Deus, mas eu não fiz nada para aquela pessoa, quanto ódio, quanta raiva, quanta palavra contra mim, o que está acontecendo? O inimigo te conhece. E ele sabe no reino espiritual quem você é e teme. E por temer, começa a querer perseguir e afrontar. Foi assim que aconteceu. Saul começou a perseguir. E a ponto de essa perseguição ser tão grande que Davi, ele teve que fugir. É outra lição assim que eu vejo, que Davi, ele já tinha sido ungido rei pelo profeta. Ele podia falar, vou lutar mesmo e tirar, porque Deus já me ungiu, então eu vou lutar, matar Saul e assumir o trono, porque eu que fui ungido como rei pelo própria mão de Deus, pelo próprio Deus. Não. Olha o coração humilde, olha o coração esperando o momento de Deus. A gente vai ler em vários salmos aqui, o Davi, quando ele ia para a guerra, ele perguntava, Senhor, eu devo ir? Senhor, eu devo... Ele buscava um sacerdote para orar e para perguntar, sabe? E isso não tira, né, de Davi, quando foi rei, algumas falhas dele. Mas a gente está aqui colocando umas das qualidades, muitas que ele tinha. E aí ele teve que fugir. E quando nós lemos esse Salmo 57, o primeiro capítulo aqui, o versículo, é isso que ele está falando. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem de misericórdia porque da minha alma, porque eu tenho que me abrigar na sombra das suas asas, eu tenho que me amparar. Quer dizer, como o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra das suas asas, descansará. Então aqui ele falou, eu vou ter que amparar-me na sombra das asas do Senhor, porque eles estão querendo me matar. E aí, até que passem as calamidades. Sabe o que ele fez? Até passar as calamidades, diz que ele procura um lugar de refúgio. Sim, até que Deus falasse com ele, ele procura um lugar de refúgio. Interessante que o lugar de refúgio é em uma caverna, chamada Caverna de Adulão. E é nessa Caverna de Adulão que ele entra para poder se refugiar. E lá ele vai ser como se fosse o lugar que ele foi preparado, sabe? E com ele vai ser preparado também homens que são os valentes de Davi. Os valentes de Davi. Então, irmãos, ele foge para essa caverna. E nessa caverna, ele vai fugir até que passasse a ira do rei. Né? O Salmo 57, ele ora isso, né? Tem misericórdia de mim, na sombra das suas asas me abrigo até que passe as calamidades, até que passe essa ira do rei, até que passe essa perseguição que estão fazendo comigo. Davi vai para um lugar de refúgio, a Caverna de Adulão. Ele não era um castigo. Ele não estava ali como está sendo castigado por Deus que estava naquela caverna, mas era um lugar de preparação.
aonde Davi ali foi preparado, ele sai, Davi vai, diz, né, que depois os seus, no 1 Samuel 22:3, que Davi vem o seu pai, os seus irmãos, para encontrar com Davi, né? E Davi tem que pedir ajuda, que o rei dos Moabitas proteja a família dele, fique com a família dele, até... Aí ele diz, até que eu saiba o que o Senhor há de fazer por mim. Olha que situação. Ele não fez nada, ele podia se munir de toda a armadura, de toda procurar alguém para lutar com ele, mas ele queria saber o que Deus ia fazer da vida dele. Interessante que essa família dele, os irmãos e o pai, a família, quando procura eles, a gente imagina que é porque o próprio rei, né, já tinha matado até sacerdotes. Então, o próprio rei ia matar e estava procurando todos que o amavam, ia matar. Desculpa, o meu cachorro está latindo, mas vamos continuar, tá, irmãos? E aí ele vai para a caverna de Adulão. E lá, a caverna de Adulão significa o quê? Significa refúgio, significa esconderijo. Então ele foi para um lugar não de castigo, mas de refúgio e de esconderijo. Davi vai para a caverna para saber o que Deus ia fazer com ele, isto é, até que Deus falasse com ele. Em perseguição, muitas vezes, irmãos, nós precisamos nos retirar para um lugar de refúgio até que Deus fale conosco. Ou então, como o Salmo aqui, tende misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim que eu estou sendo perseguido, eu estou assim, sem saída. A minha alma confia em ti, à sombra das suas asas me abrigo até que passe as calamidades. Sabe o que é se abrigar à sombra das asas do Senhor até passar as calamidades? É ficar escondidinho ali, se esconder ali debaixo das asas do Senhor, é na proteção dele, do Todo-Poderoso, do varão de guerra, do nosso Deus Todo-Poderoso. E ali ele fica, ali nessa caverna. Interessante, né? Aí nós vamos ler o Salmo 142, e o Salmo 142, olha que lindo que diz, Davi declara ali que não tem ninguém ali que o defenda. Aí diz assim, ó, o Salmo também de Davi. Aí diz até que ele estava nessa caverna de Adulão, né? E os estudiosos dizem que ele fez esse salmo nessa caverna, o que tudo provavelmente tenha sido. O Salmo 4 e o 6, o versículo 4 e o 5 do Salmo 142 diz sobre isso, diz assim, olha, olhei para a minha direita e observei, mas não havia quem me conhecesse. Não encontrei refúgio, e nem houve quem cuidasse da minha alma. Clamei a ti, ó Senhor, e disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Então ele diz que está procurando a misericórdia. Ele já começa, né, dizendo, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha súplica, Senhor, tenha misericórdia de mim. E ele diz que olhou ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, e ninguém o conhecia, não sabia quem ia cuidar da alma dele, quem ia refugiar. Mas aí o versículo 5 do Salmo 142, ele diz, clamei a ti, Senhor, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa porção na terra do vivente. E aí, eu creio que quando ele clamava ao Senhor, e o Senhor que falava, eu sou seu refúgio, eu estou contigo. E aí, interessante que nessa caverna, quando ele chega, diz que houve um ajuntamento. E no 1 Samuel, versículo 22, versículo 2, capítulo 22, versículo 2, diz que 400 homens se ajuntaram. E Davi foi chefe entre esses homens, se fez autoridade principal desses homens. Mas não eram uns homens fortes, corajosos, não eram homens de guerra, não eram homens reconhecidos. Não, diz que eram homens que foram
para lá porque eles tinham algumas características. Eram homens endividados, talvez homens que estavam passando por dívidas e que saíram da dívida e falaram: chega, não vou pagar mais, esses impostos estão muito pesados, e estavam sem nada, já eram carentes, né? Eram endividados, eram homens sofridos, dizem que suas almas, né? Homens de sofrimento. Então, homens assim que não tinham diante do povo, era assim o resto do resto. E aqueles homens também foram para aquela caverna. E aconteceu que Davi, e com aqueles 400 homens, eles foram moldados por Deus, preparados para saírem daquelas cavernas, mas para sair da caverna de Adulão, Davi como rei, Davi como forte, preparado para isso. Então, ali depois, eles foram reconhecidos, aqueles homens que eram problemáticos, que dizem, né, que eram problemáticos e eram endividados. Eles entram na caverna problemático, mas saíram como valentes de Davi, conquistadores, né? Então, as características dessa caverna, muitas das vezes nós precisamos entrar numa caverna, não porque é uma caverna que eu vou ali, eu estou sendo punido, não. É um lugar de refúgio, como caverna de Adulão significava refúgio, um lugar de refúgio. E ali, ao entrar, aí a gente vamos imaginar o que é uma caverna. A gente entende que caverna, eu já entrei em uma caverna. Eu morava em Manaus, e em Manaus, um dia nós fomos, tem lugares lá que a gente visita, então eu fui para um interior, então tinha uma caverna nesse interior. Então, era assim, uma rocha, e aí tinha ali como se fosse um túnel que você entra. Quanto mais dentro, mais escura. Então, é profunda. Então, muitas vezes, nós precisamos dessa caverna entrar e ter luz. Então, se você, por algum motivo, teve que estar numa caverna para se abrigar, para se refugiar de tudo que você está passando, saiba que você precisa de ter uma luz numa caverna. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que nós temos uma luz. A luz que veio ao mundo. E aqueles que andavam em trevas viram uma luz, e essa luz é o Senhor Jesus. Então, se nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, nós temos a luz dele. E o Espírito Santo, através dessa luz, do nosso Deus que é a luz do mundo, se ele está com você, você não vai estar nessa caverna no escuro. A caverna também, geralmente, ela tem rios subterrâneos. Você já viu o filme, né? Que entra em caverna. Então, geralmente, tem um riacho, tem um rio, onde passa um córrego. Tem água subterrânea nessa caverna. E nós sabemos que a água é o que o Espírito Santo de Deus. Então, ela vai ter também água para você. Vai ter a provisão do Espírito Santo para você. Davi já tinha recebido a unção. Mas ele precisou ir para a caverna de Adulão, para depois dali ele vir preparado. Você e nós, muitas vezes, estamos passando para a caverna de Adulão, mas a caverna de Adulão é para ser preparado, não é para você morar, não é para você ficar, não. É só um local que você vai ser o quê? Você vai passar. Você vai passar. Você não vai ficar ali. Você vai passar, só vai passar. Então, uma das características de caverna, né? Se você for quem estuda caverna, né? Acho que chama espeleologia, alguma coisa assim, né? Então, esses estudiosos, você pode imaginar. E aí, as características de uma caverna, ela há silêncio, né? Você entra em silêncio. Então, muitas vezes, você tem que estar num local que você vai estar brigado com o Senhor, mas você tem que ter o silêncio para você ouvir a voz do Senhor. Você precisa estar todo o tempo munido com a tocha, né, de uma luz, né? Porque a caverna tem a escuridão da caverna. E essa luz é o quê? O Espírito Santo na sua vida, com você, é o Senhor Jesus. Ela possui, como eu falei, um rio, né, subterrâneo, que vai alimentar a vida
animais ali, ou de insetos, e que transporta, naquele rio que transporta argila, areia, sedimentos, que vai formando o solo da caverna, né? Então a caverna, ela é como se fosse uma rocha ali de proteção, e foi mesmo a proteção para eles, o lugar que eles ficaram. Então a palavra do Senhor para nossa vida se você está passando por uma caverna, a caverna não é o lugar que você já falou, você está passando. Não é o lugar que você vai ficar. Não é o lugar que Deus preparou para você ficar. É só um lugar de esconderijo e refúgio para que até ali passe a calamidade e o Senhor fale com você. Mas em nome de Jesus, Deus, ele promove. Olha, aquele Davi que chegou lá diante de um exército todo de Israel, com medo do Golias, e não era à toa, porque era um gigante. E ele teve aquele menino sem arma nenhuma, sem armamento nenhum. Ele enfrentou só em nome do Senhor Jesus. Agora ele precisa se retirar. Ele precisa agora ir para uma caverna, na caverna de Adulão. Então há períodos, momentos, fases na vida do ser humano, aonde tem o chamado de Deus, mas também com o chamado de Deus você vai passar, às vezes, problema, perseguição, lutas, e você vai ter que estar o quê? A sós com o Senhor. No momento que, fica todos aí, mas aqui sou eu e Deus, aonde o Senhor vai me abrigar nas asas dele, até que passe as calamidades. Então, que o Senhor hoje, na sua vida, na nossa vida, nós possamos falar aqui como o Salmo 142. Clamei a ti, ó Senhor. Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Você tem um refúgio, né? A caverna de Adulão foi o refúgio para Davi. Mas mesmo assim, ele estando naquela caverna, ele falou, tu és, no versículo 5 do Salmo 142, tu és a porção, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Você tem um refúgio que é o Senhor. Então não se desespere. Não fique achando que aí vai ser o seu fim. Porque o Senhor está contigo. O braço dele, as asas dele, você está abrigado. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Então, Pai querido, muito obrigado por essa palavra a qual o Senhor tu nos fala. Que muitas das vezes, Senhor, nós estamos achando que estamos sós, perseguidos, afrontados, Senhor, recebendo afrontas do inimigo, Senhor, querendo destruir-nos, a nossa alma, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, aquilo, Senhor, que tu já nos ungiu e nos deu, nosso ministério, Senhor, são tantas as coisas, Senhor, na vida, Senhor, talvez de quem está me ouvindo, Senhor, que está sendo afrontado pelo inimigo, Senhor, perseguido pelo inimigo, como Davi ali foi perseguido por Saul. Ah, Senhor, mas Davi, Senhor, ele teve que passar pela caverna de Adulão. E nessa caverna de Adulão, aonde ele teve o refúgio, ele, Senhor, ficou ali até que a calamidade, Senhor, passasse, Senhor, mas naquela caverna ele encontrou, Senhor, ó Deus, a tua palavra, ele encontrou, Senhor, o teu fortalecimento, e ali ele e aqueles 400 homens, Senhor, foram ali moldados, Senhor, e saíram ali como valentes, como rei, como guerreiros, Senhor. Davi saiu assim, Senhor, assim somos nós, Senhor, ó Deus, nós estamos debaixo das suas asas, Senhor, nós nos refugiamos hoje em ti. Tu és o nosso refúgio até que passe as calamidades. Tu és a nossa proteção. Senhor, como o Salmo 144 diz, com a nossa voz, Senhor, nós clamamos a ti, Senhor, e suplicamos a tua misericórdia. Tem misericórdia do teu povo agora que clama comigo, trazendo, Senhor, alívio, trazendo refúgio, trazendo a proteção, o fortalecimento e a tua graça. É o que nós te pedimos, Pai, em um nome de Jesus. Amém e amém. Graça seja dada ao nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até mais um vídeo para você se alimentar da palavra de Deus. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.